que uma criança precisa aprender para conviver com ela mesma e com os outros? A psicanálise e neurociências têm novas propostas para a criação de filhos hoje. E eu começo por aí, gente. Criar. De criatividade. Século XXI não é criar filho daquele jeito assim, vou fazer igual os meus pais fizeram, ou o contrário do que os meus pais fizeram. Tem regra, eu sei como é que é uma boa criação. Pois é, vou começar por aí. É criar mesmo, de inventar. Hoje, cada caso, cada momento, você acha respostas. E o nosso convidado de hoje é um exemplo dessa criação, de criatividade, de artista, com a vida dele de pai, inclusive, e de neuropsicólogo. Simon, se apresenta, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Regiane. Não vou falar professora Regiane, né? Luciene, para mim é uma grande honra estar aqui. A Regiane e a Luciene são duas pessoas extremamente importantes na minha carreira, na minha vida. E eu me chamo Simon Ferraz, eu sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia, especialista em análise do comportamento aplicada. Sou natural do Acre, de Rio Branco, no Acre. Não é goiano, mas gente. Moro aqui em Goiânia há 10 anos já. Aqui em Goiânia tive o percurso de trabalhar sempre na parte de habilitação, reabilitação, avaliação em neuropsicologia. Trabalhei muitos anos na Vila São Cotolengo, com pessoas com múltiplas deficiências. Sou pai do Vinícius, Sim. Sou esposo da Mariana e estou nessa jornada porque eu trabalho hoje quase que exclusivamente com avaliação neuropsicológica na infância, adolescência e vida adulta, mas principalmente na infância e adolescência, onde a demanda é muito grande. Convivo com muitos pais e hoje a gente vai falar muito disso. E eu não tenho dúvida que depois que eu me tornei pai, a minha própria visão enquanto psicólogo mudou bastante por causa desse grande liquidificador que nós vivemos no mundo moderno. E hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui. Maravilhoso. Eu tenho particularmente muita troca com o Simon, por a gente ter formação em neuropsicologia, por a gente ter formação em psicologia comportamental, por a gente ter formação em psicanálise conjuntamente com a Luciene. Então, assim, é muito gostoso, me sinto muito à vontade e muito feliz de ter pessoas com olhares plurais, como a gente tem. Adorei a mistura do liquidificador. E, Simon, vou te falar uma coisa. Olha, gente, sinceramente, as pessoas perguntam muito assim, como? Tem aí uma regra? Qual a melhor maneira de eu cuidar dos meus filhos hoje em dia? Uma coisa a gente pode ter certeza. Saiba ter uma boa leitura sobre você, porque os seus filhos sabem te ler muito bem. E a gente vai falar um tantão sobre isso aqui nesse programa, nesse episódio de hoje. É isso aí, vamos lá. É recriação dos filhos para viver hoje. E Simon é um belíssimo exemplo de alguém que soube criar o filho numa circunstância muito diferente, muito século XXI, e eu tenho a maior admiração pelo pai que ele é. Nós sabemos o psicólogo, o profissional que ele é, mas o pai que ele é um belíssimo pai de um filho de 7 anos agora. 7. Vinícius tem 7 anos. E eu acho que o telespectador, quando terminar isso aqui, vai ficar admirando esse pai do século XXI aqui, que conhece dele. Por isso, ele pôde ser o pai que pôde. Vem com a gente para viver hoje. Episódio de hoje, recriação da gente e do mundo. Our hearts are beating. They beat us once a night. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. É um
prazer anunciar a 9ª edição do Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente, organizado pelo Instituto Langajo em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG. O evento ocorre no final do mês de julho, conta com a presença de grandes profissionais da área da saúde, da educação e mesmo das artes. Nosso evento é híbrido e tem tradução consecutiva. Será um prazer encontrar com vocês lá. Até mais. Gente, vamos aproveitar essa fonte de informação que é o Simon, porque aqui de nós três, a rigor, nós trabalhamos com adultos, mas para entender o adulto, a gente tem que entender muito o bebê, desde o útero materno, a perda do útero materno. A gente estuda bebê, eu e a Rejane, para atender adulto. Mas o Simon atende, de fato, crianças, né, pais. Então, ele vai falar pra gente, porque eu adoro escutar isso dele, me informa. Então, das impressões dele lá dentro do consultório dele, que pais são esses, depois você fala dos filhos, que pais são esses, Simon, do século XXI? O que você está vendo chegar ao seu consultório? Eu acho que nós estamos vendo hoje no consultório, de maneira geral, pais, eu não quero usar palavras perdidos, porque dá uma impressão muito dicotômica, e eu acho que são pais que estão no meio de algo. Porque quando a gente pega aí o próprio século XX, você tinha um padrão, aquela coisa da identidade muito firme, o que não era necessariamente bom. Eu vejo muita gente falando hoje, as crianças de hoje não sabem sofrer. Mas será que em algum momento nós soubemos sofrer? Ou são crianças que estão tendo mais liberdade para expor um sofrimento? E nessa relação, Cine, não só sociologicamente do mundo que vai mudando, na própria relação cognição, cérebro e comportamento, o que é sofrimento da cultura também vai se modificando. Tipo, eu sempre dou esse exemplo nas palestras, que é o avô que chega e fala: mas a sua geração é muito molenga, a sua geração é muito mimimi, a minha passou pela guerra. Aí eu vou, o problema é seu, eu não quero passar pela guerra. E se eu não passei por uma guerra, não tem como eu criar uma resiliência de quem passou por uma guerra. Você tem outros tipos de resiliência. Perfeito. Então a minha própria guerra vai ser outra. O próprio sofrimento vai ser outro, no entendimento de que emoções são aprendidas. E a criança, como a Regiane falou no início, na introdução, a criança lê muito bem os pais e ela vai tateando o mundo para saber até onde ela pode ir, o que ela pode dizer, o quanto aquilo atinge o pai e a mãe ou não, e não por força de caráter. É porque para ela é um aprendizado. Simon, eu penso assim, tem uma exposição muito maior dos pais hoje. Os pais, né, lá século XX, eram pais mais distantes, sim, dos filhos, às vezes não necessariamente distantes geograficamente, mas distante no sentido de se expor, de narrar tudo o que pensa ou não pensa, porque eles não eram nem autorizados dentro de si a expor tudo o que sentia, pensava, tinha uma idealização muito forte a se cumprir. E hoje, pai pode falar abertamente na frente de um filho assim, não sei, ou pode ir com uma intensidade maior numa bronca e depois recuar e falar: peraí, filhão, foi mal aqui, eu dei uma pisada na bola, eu dei uma exagerada. E antes, expor dificuldade, expor fragilidade, expor o não sei, era tudo muito camuflado. Então, primeiro a gente pode constatar que nós temos pais mais expostos, de exposição, maravilha. Pais menos padronizados, maravilha. Mas aí vão os extremos, né? Eu escutei, gente, eu vi umas coisas assim bem interessantes, tipo, olha as expressões. Olha só, Luciene. Mãe Nutella, que é aquela mãe que não se posiciona, a mãe que não sabe dizer não, a mãe que o filho fala não quer, aí ela fica constrangida de insistir, tem que ser assim. Ó a outra expressão. Pais helicópteros. Eu falei, gente, o que é um pai helicóptero? Como assim, né? Que é um pai que fica assim, pairando sobre os filhos, muito super protetor. Então, assim, você tem visto isso, Simon? Assim, existe a tal da mãe Nutella, o tal do pai helicóptero, tem mesmo um pouco dessa pegada? Eu acho que existe um direito maior das pessoas serem mais o que elas quiserem ser.
Antes você vivia dentro de uma verdade absoluta. O homem tinha um papel muito bem definido, a mulher tinha um papel muito bem definido. A criança, então, coitada, era criança. Ela só vai ser gente depois que crescer, depois que sustentar sozinha. Eu acho que o que mudou... Como dizia um amigo meu, criança não é gente. Criança não é gente aí. Exatamente. E o que mudou, essa exposição, acho que ela é no âmbito geral. Porque a tecnologia, as redes sociais, elas trouxeram uma convivência maior nossa com outros mundos que nós não tínhamos até então. Eu lembro que quando eu uma criança de classe média, eu convivia com outros garotos de classe média que tinham uma vivência muito parecida com a minha. Exato, na rua, Perfeito. no bairro e olha. E aí vem as redes sociais me mostraram coisas que eu acho que a psicologia não me mostrou, por exemplo. Porque eu comecei a olhar, a ter um olhar além da minha janela, das minhas vivências, e passei a ver a realidade de outros, a construção de outro. Eu acho que a gente passou a entender que ninguém, não naquela coisa, todo mundo tem as mesmas 24 horas, não tem. As pessoas têm um mundo muito subjetivo e isso ajuda a construir. Na minha escola de pais, nas reuniões que eu faço com os pais, eu sempre falo para eles que por detrás da palavra pai, por detrás da palavra mãe, o que é representado pela cultura, tem o Simon, que também tem suas faltas, que também tem seus traumas, que também tem suas incertezas, que está aprendendo também diariamente. E esse Simon, ele precisa romper com as crenças que minha mãe tinha, que o meu pai tinha, que a minha família tinha, porque aquelas crenças, e aqui de novo, não é por força de caráter, ou melhor ou pior, mas aquelas crenças, elas faziam sentido num contexto. E hoje é outro contexto, a gente precisa romper com isso, porque tem uma criança ali que está crescendo e que quando ela for pai e mãe, ela também vai ver uma outra geração. Ou seja, eu sempre costumo dizer que no meu consultório não se faz juízo de valor. Não tem certo ou errado, não tem a criança melhor ou pior, tem uma construção de caminhos que nós precisamos fazer a ampliar o nosso olhar. Tem uma coisa que é muito interessante, eu gosto muito de pensar assim, eu não gosto da palavra revolução, por quê? Porque a ideia da revolução sempre joga o que tinha antes tudo fora. E aí a gente vai para o outro extremo, aquela história, que é muito comum, né? A gente sabe, igual a idade do não da criança, com mais ou menos 2 anos, tudo que o adulto propõe, ela diz o contrário. Por quê? Porque ela está tentando se libertar, ela vai para o outro lado. Então, a gente pode pensar em pais agora, que os pais, pai e mãe, né, que estão, o helicóptero e a Nutella, que estão lá exatamente do lado oposto do que os pais deles foram. E aí, a ideia de poder se manter, fazer uma evolução e não uma revolução. Joga tudo fora, porque fica parecendo assim, estava tudo errado. Não, gente, tem coisa que é super útil, não vamos jogar fora o bebê junto com a água suja, vamos jogar fora só a água suja. E aí a gente pode pensar desses pais que estão, aí você fala, eu penso em transição para um mundo. Eu tenho essa imagem, gente, fica meio feia, mas eu vou falar. Empalhado. Sabe animal empalhado? Então, assim, os nossos pais, como as profissões, como professor, médico, tudo, eles eram empalhados naquele ideal, não podia se mexer. E hoje, as pessoas estão em transição, perdidas? Sim. Totalmente? Não. Reconstruindo a casa, reformando a casa, sim. Então, vamos ajudar esses pais a se situarem. O que é, aí você poderia nos dizer, Simon, que a gente pode dizer para ajudar esses pais a criarem novas formas de viver com seus filhos? Perfeito. Eu acho que é excelente essa premissa de de não fazer uma revolução, mas uma evolução, porque eu acho que entra no início da ideia inicial do programa de hoje, que é a coisa de ler. Saber ler os filhos é saber se comunicar. E aí, nesse ponto, aí eu acho que não a revolução não é no sentido de largar tudo que nós aprendemos, porque é aquilo, por detrás desse pai dessa mãe, tem toda essa construção que foi feita dela. Mas é aprender a separar o que é meu, Simon CPF, o que é meu, Simon pai, e o que é do meu filho.
Maravilhoso. Aprender a separar e dividir não significa excluir a minha identidade e nem ignorar a identidade do meu filho. Mas sim, a partir desse momento, dessa compreensão, eu conseguir mediar esses processos e me comunicar melhor com ele, ler ele melhor. Como com o adolescente, por exemplo, tem muita dificuldade de se comunicar com o adolescente, porque o adolescente ele tem aquela coisa ele tem aquela autonomia, começa a ter autonomia física, corpórea, por exemplo. Na cabeça dele ele quer a revolução, mas ele ainda mora na casa que é do pai. Ele ainda dorme na cama que é do pai. Se ele quiser comer um hambúrguer, ele tem que pedir dinheiro para o pai. Então, para ele vira um conflito de identidade mesmo. E como que a gente diminui essa dicotomia entre eles? Fazendo essa leitura. Entendendo o que é meu, o que é dele e construindo caminhos. Excelente. Eu queria dar um exemplo. Eu estava fazendo um atendimento de uma mulher, uma mãe, né, mãe de 2 filhos e tal. E aí ela veio muito angustiada, mas aí depois ela mesma, na própria fala dela, ali comigo, ela já foi se percebendo. Ela estava muito angustiada porque a filha, que tem uma idade ali de transição, uma pré-adolescente, está com uma alteração hormonal e a filha está ficando muito alta, muito alta, muito alta. E aí, teoricamente, para a geração minha que é mais baixa, assim, os filhos serem mais altos, assim, primeiro que para mim é um alcance maravilhoso, né? E faz parte, tem a questão hormonal, tem a parte de alimentação, enfim. Mas ela estava muito angustiada e muito tensa, e aí depois ela se vendo, aí que vem a história, ela se vendo, por que ela estava assim? Porque ela ficou com muito medo da filha não encontrar um homem à altura, literalmente, dela. Então, aquela história, ela percebeu, poxa, na minha interpretação, no meu jeito, para mim, uma mulher muito alta, ela diminui o repertório de alternativas de homens que estarão disponíveis para ela ali, né? Fato, né? Então, vamos lá. Aí, nossa, então minha filha vai para um lugar que, na minha concepção, é de desvalorização, é um lugar de não conseguir ter um parceiro na vida. Na hora que ela mesma foi falando, aí ela mesma parou e falou assim, já nada a ver, né? E é isso. Então eu acho, gente, que hoje, por isso que os pais estão mais expostos, ok, mas eu vejo pais, assim, uma tendência maior, de uma maior disponibilidade para se ver mais e falar, puxa, eu não vou dar continuidade nessas minhas distorções do jeito de ver a vida, né? Não passar essa projeção minha desse jeito, porque não é por aí, né? Perfeito. Quando você fala do se ver mais, os pais se verem mais, eu fico imaginando assim, né? Os nossos pais empalhados, que tinha a segurança de que as verdades que eles tinham que passar para os filhos, a disciplina estava fora deles. Eu já sei o que é errado, é aquela lista e o que é certo. Tem que ensinar o filho isso, isso, isso. Perfeito. E agora não tem mais isso, tem um pouquinho ainda, né? Mas aí entra essa de o que eu quero e acho que tem valor. Quais são as minhas escolhas aí, ó, nesse mercado que oferece tanta coisa? Continua a ter ética, continua. Agora, a questão, eu acho que pega muito, é os pais que ainda, pai e mãe, que ainda acham que tem que pegar tudo que está lá fora como antes. Eu não sei se foi a Rejane, no nosso grupo de formação, alguém veio com essa frase e eu amei, que dizia assim, ó, tem muita coisa que está pegando mal no século XXI, porque a gente está se apossando dessas novas possibilidades com uma cabecinha século XX. Ou seja, se os nossos pais empalhados, eles obedeciam às regras dos valores corretos e estava tudo certo. Hoje, se a gente pensar o que a cultura oferece é tão múltiplo, igual você falou, a gente não brinca mais com os garotos da nossa rua. Aí você vai lá, conversa com seu vizinho de 14 anos, ele joga com chinês, com japonês, em inglês e não sei o quê. Então, dá para pai e mãe pegar os valores que estão rolando aí para o mundo e falar, vou obedecer a todos? Então, fico pensando bem isso, né? Um dos critérios de ser pai e mãe no século XXI é poder dizer não para a cultura,
não isso, não aquilo, não aquilo outro. Perfeito. Né? Não é Perfeito. dizer sim para tudo, não funciona mais. Senão morre de obesidade. Perfeito. Lá no consultório, há uns 2 meses, aconteceu algo muito engraçado. Assim, quase uma epidemia de mães que chegaram e falaram: Simon, meu filho ontem falou que não me ama mais e eu danei a chorar na frente dele. E eu falei: mãe, me conta aí, eu 6, 7 anos de idade. Me conta aí como é que foi isso. Eu estava lá dando uma bronca nele, dizendo não para alguma coisa, ele: eu não te amo mais. E aí eu me ajoelhei e comecei a chorar na frente dele. Falei: tá, mãe, calma. Agora vamos colocar no lugar dele. Tá ali uma mulher mais alta que ele, já naturalmente, dando bronca nele, dizendo não. Aí ele fala: eu não te amo mais. Aí aquela mulher poderosa, que está ali no domínio da situação, se ajoelha e começa a chorar. O que essa criança acabou de descobrir? Que palavra tem poder. E quando ela fala isso, é justamente que ela está tateando o mundo, tentando sobreviver também. Tem uma pessoa me dando bronca, ela ainda está fazendo essa associação de ética na cultura. Então, se ela percebeu que a palavra tem poder, ela vai falar isso, não porque ela nem sabe elaborar ainda esse sentimento direito, mas é porque ela percebeu que ao falar aquilo, você atingiu você, como uma função comportamental para ela. Outro dia aconteceu algo muito engraçado com meu filho, que também tem hora que a gente vai no improviso, né? Ele fez alguma malcriação comigo, né? Me respondeu, eu sentei, não gritei, eu sentei do lado dele e falei: olha, papai te ama muito, mas sabe quem que o papai ama mais? O papai. E o papai, por me amar, ele não permite que ninguém trate ele mal, nem mesmo você, meu filho. Pronto. Olha que coisa ele maravilhosa. sentiu muito aquilo. Por quê? Porque eu dei a ele a responsabilidade pela palavra também. Maravilhoso. E ele tem 7 anos. É possível fazer isso? É. Um pouco mais sobre tudo isso no próximo bloco. Esse ambiente familiar é o que para mim é o diferencial, o maior diferencial que o Manacai pode oferecer para os atletas. Para mim é considerado uma família, que é onde eu não encontro em outra arena. Realmente não conheci outro lugar igual. Aqui no Manacai é uma família. Com certeza aqui é o melhor lugar para se treinar. Inclusive eu trouxe boa parte da minha família para cá e eu indico de olhos fechados aqui, porque não é só treino, é no geral. Manacai é parceria, é amizade, é dedicação. Todo mundo que está aqui dentro sente tudo isso. Você é acolhido por todo mundo, é uma família. O desempenho, né, no dia a dia, com a atividade física, a gente começa a ter mais disponibilidade, mais interação, né, com o ambiente da corrida, do esporte. Então isso mudou bastante o meu dia a dia. Não, hoje eu não imagino a minha vida sem um esporte. Eu comecei a praticar esporte, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Não consigo viver sem. Comecei para melhorar meu estilo de vida, ter algo para eu sair ali daquele ambiente, não só trabalho. Então eu queria algo para um hobby mesmo. Então acabou que virou uma paixão. Então eu comecei a treinar para ter algo a mais ali na minha vida, uma qualidade de vida melhor, então ter mais saúde, ter mais disposição. É um momento assim que eu me concentro mais, então eu me desligo do mundo externo e a minha cabeça fica voltada ali realmente para o que eu estou fazendo, seja um futebol, um funcional, qualquer atividade que seja. No bloco anterior foi fantástico o seu exemplo, falando lá das mães que estão ali sensibilizadas com um filho que fala: eu não te amo mais. Gente, sensibilizada, Rejane, porque você está muito bem humorada hoje. Gente, ela está esfuziante, mas assim, ela arrasada, eu vou falar, né? Arrasada, a palavra que me veio à mente foi despotencializada. Ela perdeu toda a potência dela, ela virou uma geleca na frente do filho. Olha a diferença da mãe dona da verdade. Me respeita! Não fala isso, né? Mas e a geleca. Luciane, eu queria fazer todo mundo que está assistindo a gente, Simon, assim, rebobina a fita aí da mente, gente. Sério, que vocês não se lembram daquela época que a gente recebeu não pode isso, ou não vou te dar, ou não vai, e na sua cabeça você não pensou: odeio meu pai, odeio minha mãe. Claro que a gente
sentiu a mesma coisa, só que a gente era proibido de falar. E hoje, porque se falasse, ai, né? A gente tinha medo, existia uma repreensão, né? Violenta ou não, mas era uma repreensão, assim, aí era a morte nossa. Vou contar pro seu pai. Então, a gente... Aí eu escuto muito o Simon falando assim, ai, gente, criar filhos do século XXI tá difícil demais. Pessoal, o desafio é viver nesse século XXI. Nós estamos numa nova era, nós estamos num outro jeito de funcionar. Então, trabalhar no século XXI mudou, namorar no século XXI mudou, cuidar do corpo e da saúde mudou. Vocês acham que não vai mudar o jeito de criar filhos, de criar laços? Claro que tudo mudou. Então, enfim, inclusive o cérebro está mudando. Perfeito. E aí, Simon, assim, nós estamos lidando com era de muita informação, de muito contexto, de muita aprendizagem, de muita novidade, de muitos estímulos. Agora eu queria que você me contasse um pouco assim, como é que estão esses filhos? Como é que está, assim, essa meninada toda convivendo com tanta mudança de informação, tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo tantas bolhas, sabe, assim, dentro lá daquele universo, dentro de casa ali com a sua tela, podendo ter contato com o mundo inteiro, mas ali fisicamente isolado. O que você tem visto disso? Perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque sempre que a gente vai falar da relação pai, mãe, filho, a gente fala do pai e da mãe. Mas também tem uma criança ali que também está crescendo com todos esses desafios, que não teve o parâmetro das gerações passadas, a vivência, mas também está crescendo num mundo que muda muito mais rápido. A gente vê muito isso lá no nosso grupo de estudo, né? A Luciane, por exemplo, ela tem esse olhar para o bebê. Acho que foi a primeira pessoa dentro da psicologia que me trouxe o olhar ao bebê. O bebezinho que está nascendo, recém-nascido. Então, a gente também precisa olhar essa criança. E para nós, né, Regiane, que trabalha com a parte da avaliação, para fazer psicodiagnóstico, isso é uma responsabilidade muito grande de entender, por exemplo, o que é um comportamento e o que é um fenômeno patológico. E as pessoas hoje estão com essa dificuldade. Outro dia uma mãe falou para mim, semana passada, ela estava atendendo o filho dela, nossa, mas você tem muita paciência. E ele ali meio inquieto, tudo mais, eu falei, mãe, mas sabe por que eu tenho paciência? Porque na minha época, que eu tinha a idade dele, se tivesse esse tanto de transtorno que a gente fala hoje, sabe-se lá o que seria de mim. Olha lá se não teria me institucionalizado, porque seria de transtorno de conduta para cima. E não era. Hoje eu sei que eu era uma criança, por exemplo, que argumentava, que questionava, que queria me sentir um adulto, eu queria conversar, e a cultura vinha, não, você é criança, você não pode falar. Então você cresce sendo estranho, esquisito. Por isso que eu falo, naquela época o senhor teria crescido aí com vários diagnósticos. Nós precisamos ter esse olhar do que é um comportamento e do que é um fenômeno. Uma coisa que acontece muito crianças que têm um perfil de superdotação e crescem como opositoras desafiadoras. Mas, na verdade, não é uma oposição do tipo TOD, de institucional, de controle, de necessidade. Não, é porque são argumentativas. É porque querem, vai escovar os dentes. Eu não quero escovar os dentes. Não, mas você precisa escovar os dentes, porque senão vai dar cárie, vai dar bactéria. Pronto. Ela só quer saber por que ela precisa escovar os dentes. Aí, o que muda? Não é então como essa nós história falamos. de faz porque eu quero. Exatamente, porque eu acho que o que muda é isso, é a forma da gente comunicar isso. Porque antes você tinha, vai porque é minha casa, e aí você vai fazer o que eu quero até você fazer 18 anos de idade. Eu sei que dentro desse discurso do pai não tem também uma pessoa que necessariamente não é muito grosseira ou algo do tipo. É porque ele vem de uma crença assim. E como nós falamos, nessa onda de não é uma revolução, é mudar a forma como a gente comunica. Isso, a porque frase isso funcionava mesmo, a própria frase, né? Perfeito. Porque a minha casa vai um pouquinho além. E eu acredito nisso. Perfeito. Eu abraço essa ideia. Perfeito. E eu quero ela na minha casa e você mora aqui. Perfeito. E tem mais uma. Eu vejo ainda, porque tem uma transição, o Luciane fala muito disso, que é assim, nós somos ainda adultos com pé no século XX e pé no século XXI. Claro. Então, tem ainda muito daquelas idealizações do olhar do outro. Então, por exemplo, eu imponho que o meu filho escove dentes ali,
Por quê? Porque eu não quero chegar como mãe no consultório do odontopediatra e meu filho ter cárie, porque aí significa que eu não fiz meu papel de mãe. Você falhou. Aí vem aquela história de eu tô fazendo, não é ali necessariamente pelo meu filho, pelo cuidado, mas é para eu não ficar mal na fita depois. Então, isso é muito século XX ainda, gente. O olhar, sabe? E aí, enfim, Luciene, aí vem, eu acho que a parte da criatividade. Aí vem a parte de pai e mãe olhar e falar assim, ó, aqui pra mim é legal, ali, ó, extrapola o meu tanto possível. Então, assim, olha, se for para eu sentar com o meu filho e ajudá-lo a fazer ali uma redação, bora. Mas se for para eu sentar com o meu filho e ajudá-lo numa matemática e ele não dá conta, eu também não dou conta, aí eu fico brava, aí ele quer levantar e eu fico mais brava ainda, de repente vem o meu marido e fala assim, não, filho, vem cá. E ele tem uma didática que eu não tenho. Essa eu acho que é uma saída muito bacana, que é ter um olhar mais criativo, inclusive de pai e mãe dizer assim, ó, esse é meu tanto. Nessa esfera aqui, eu não ultrapasso ela não. E tá tudo certo. E não me sentir uma mãe péssima, um pai péssimo. Por quê? Porque eu não cumpri com aquilo ali. Tarará. Porque isso é sair da checklist do ideal. Mãe tem que ser assim, 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 assado. Agora, como não tem essa lista, então eu vou ser o contrário, aquilo que você fala. Vou ser o contrário disso. Todo mundo se bandeou pro outro lado. Agora, é a ideia de a cada momento, eu gosto de coisas simples, assim, ó, tranchant, sabe? Tranchant, sabe o quê? Pensar assim, ao invés de você dizer, eu tenho que, é dizer, eu quero assim para o meu filho, eu acredito nisso, eu escolho isso, e não eu tenho que. Eu acho que isso já ajuda muito. Perfeito. A minha mãe, por exemplo, tem muita coisa que minha mãe fez que eu possivelmente não vou fazer agora com o Vinícius, mas tem muita coisa que ela fez que eu não tenho dúvida que é determinante, não só na minha concepção enquanto indivíduo, mas no que eu quero passar para o Vinícius, que, por exemplo, é o cuidado. E aí o meu padrasto, né, me cria desde os 2 anos de idade. E ele foi militar a vida toda e sempre acordou muito cedo. E eu não consigo me lembrar de um dia que eu olhe para trás e eu não lembro de eu acordar e o café da manhã já está na mesa. E aí você pode até entrar no ramo de uma cultura passada, não, mas um adolescente já vai ter o café na mesa, e o que isso vai ser? Ele não vai ter autonomia, tem que cuidar. E hoje eu faço a mesma coisa para o meu filho no cuidado, porque isso me foi ensinado, que aquilo era um ato de amor. E eu passo isso para o meu filho, por exemplo. Então, assim, não é de fato a revolução. E quando eu casei com a Mariana, você estava lá, né, Luciene? Nos votos nós falamos que coisa os pais dela... mais fofa, o filho dele entrando com a aliança e aquela carinha feliz. É uma das coisas mais lindas que abrilhantou seu casamento, casou o papai, gente. Isso, e os pais da Mariana também têm muito essa virtude de cuidar, né? Tanto é que nós saímos de casa para casar, e nós prometemos que vamos continuar com esse cuidado. Então a gente também faz isso pelo Vinícius, a gente emprega a autorresponsabilidade nele, mas tem outras formas de fazer isso. Eu acho que é isso, é separar o que é meu, o que é do outro e construir. Eu acho que criatividade é a palavra do século, eu não tenho dúvida. Maravilhoso. Aí, Simon, assim, a gente falando daquilo que hoje existe um acesso, né, a muitas coisas e um excesso também nisso tudo. Aí vem uma questão que eu estava querendo, né, aproveitar a sua presença aqui também, pensando na nossa formação de neuropsicologia e tal. É uma era que a gente fala, gente, de dopaminérgica. É uma era em que as áreas lá do nosso cérebro que são... que posicionam a gente, impulsionam a gente para prazer mais imediato, nós estamos numa era em que essas áreas estão mais estimuladas. Então, a gente acaba que fica ali com uma chance maior, né, de ter ali uma compulsão, um comportamento mais compulsivo mesmo, seja por algum alimento, seja por tela, seja... Como que isso tem chegado lá no seu consultório? Só um minutinho. Aí você fala isso e eu fico pensando, então é isso, precisa de mais disciplina, entendeu? Porque se tem esse impulso para o errado, vamos dizer, para o excesso, tem que ser disciplina. Isso funcionava, malemar, né? Funcionava, ok. No outro mundo. Não é disciplina, é conversar, né? Eu gosto da palavra, vamos ver o que o Simon vai falar, encaminhar, dirigir.
né? Dirigir. A gente faz isso com a gente, né? Eu já me peguei, por exemplo, às vezes ansiosa com alguma coisa que ia acontecer e falar assim, pega aí, pegar um livro super gostoso, eu adoro estudar, Leonard Shlain, lembro desse dia que foi... E aí eu começo a ler o livro, de repente a minha energia está toda ali naquele livro, eu já não estou pensando mais naquilo que eu não posso fazer nada por. Então, eu penso que os pais hoje, ao invés, tem que disciplinar, no sentido de ensinar disciplina, beleza? Sim, aí que vai o mais além. Mas encaminhar essa força pulsional para diversas atividades, inclusive ficar quieto, inclusive dar conta, né, do ócio, de gostar de ficar consigo mesmo, por aí. É importante essa questão da relação cérebro e comportamento, que está muito em vigência hoje, e eu costumo dizer que o cérebro ele não faz juízo de valor também. O cérebro não vai dizer o que é certo e errado, ele absorve aquilo que se dá para ele, que se oferece para ele, para que se acoplar nesse repertório cognitivo. A própria tela, eu acho que é uma dessas, porque se a gente pensar, a tecnologia, nossa, mas muito mais ajuda do que atrapalha. Eu não quero botar numa época que não tinha essa facilidade, essa comunicação. Então, assim, é o excesso. E, de novo, voltamos na ideia do criar. Porque a gente entra nessa dicotomia, as crianças de hoje só querem ficar na tela. Mas quando eu vou levar meu filho para jogar bola, tá cheio de outras crianças lá jogando bola. Então, assim, será que a gente está dando oportunidade também para se conviver com outra coisa? Porque a tela também é importante em algum momento. Ela deixa o acesso para essa criança a certas questões, jogos, aprendizado, muito mais fácil. Imagina um adolescente que hoje está com dúvida porque não conseguiu entender a didática do professor, mas vai lá no YouTube e hoje está cheio de gente falando daquele mesmo assunto de uma forma que ele entenda. A coisa está aí no equilíbrio, no excesso, que é esse excesso, de fato, nós sabemos hoje que é nocivo, mas também não é a revolução da destruição de telas e tecnologia. É criar caminhos para aprender a lidar com isso. É delimitar a autorresponsabilidade, é delimitar tempo, até para esse cérebro acoplar essa informação e conseguir expressar isso em termos de repertório. Simon, você concorda comigo também que daria, assim, é um momento também para principalmente nós, pais, né, de século XX, século XXI, a gente trazer para os filhos os repertórios que a gente teve, pelo menos em alguma dosagem, porque eles não vão ter, tipo assim, não pode usar celular. Aí eles ficam, o que vai fazer? Porque eu não sei, o que eu faço? Porque eles não sabem. A gente veio de uma era que não tinha isso aqui, então explorar o ambiente, tudo era uma coisa muito fluida. Eles não têm essa noção. E aí, sabe, eu achei muito legal, uma grande amiga minha, que ela falou assim, olha, eu cansei de falar pro meu filho, sai do celular. Eu falei assim, filhão, vamos ali experimentar um grupo de escoteiros. E eu descobri que, porque nos olhos da mãe aquilo ali é muito legal, então ela super já nessa troca ali com o filho, incentivou e ele já se sentiu motivado. E aí, ele usa celular, mas ele tá também no grupo de escoteiros, ele já tem... Essas são as pegadas de criatividade para esse momento, né, de recriar a si mesmo no século Ou seja, usufruir do século XXI com as telas, com essa multiplicidade de informações do mundo todo, de maneira de existir, mas também, gente, usufruir do que a gente aprendeu. Uma das coisas que eu mais gostava na vida era fazer pamonha, criança, aquele grupo de pessoas que reunia para fazer. Então, tudo isso, a gente pensar que aquilo da nossa história, que vale a pena reviver com os nossos filhos. E aí sim, usufruir do século XX, usufruir do século XXI. Os dois. Maravilha. A bolsa canguru é composta por 3 faixas de tecido. Coloque o bebê como se fosse arrotar. É normal o bebê se agitar quando começar a colocar a bolsa. Coloque a bolsa sem pressa. Comece a passar a primeira faixa deixando um palmo atrás do ombro e passe ao redor do corpo do bebê. Dê um nó nas costas.
Na segunda faixa, deixe um palmo novamente no outro ombro. Passe ao redor do corpo do bebê, já protegendo a cabeça, e dê o segundo nó. Passe a terceira faixa posicionando a logomarca do bebê canguru no meio das costas do bebê e dê o terceiro nó. Abra bem as laterais da terceira faixa e pronto. Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar de Viva a vida como se não houvesse um amanhã. Manda embora o que não te faz bem. Chega de ficar de Viver em família hoje. Aí eu fico pensando assim, viver em família... Eu tenho um artigo, dos meus artigos para o Popular, que diz assim, é surpreendente, eu adoro esses artigos que reviram a maneira da gente pensar. O título é assim, viver em família no futuro vai ser o lugar mais gostoso de estar no mundo, é com a família da gente. As pessoas, como diz o Gaiarsa, a família de que se fala, a família de que se sofre. Família é muito bom unida, mas não reunida. O que acontecia que estar em família antes, né, que todo mundo... E as baixarias de Natal, gente? Que encontrava, um analisante falava isso, as baixarias onde aparecem as dores, aí o filho que é predileto briga com o outro, e a cunhada não sei o quê. Então tá, vou resumir. Eu penso que era muito ruim estar reunido, a gente vai porque a gente se sente protegido. E aí da gente, se não for nos aniversários, casamento, batizado e ceia de Natal, porque a gente fica excluído da família, mas é com sofrimento. Por quê? Tá todo mundo vigiando todo mundo para ver se você tá na regra, para poder cuidar de si mesmo. Tipo assim, ninguém pode divergir, vamos vigiar para a gente ficar salvo e coeso aqui. Século XXI, eu tô pensando que a família século XXI é essa aqui, a Regiane andou dando umas pinceladas, você... Sim, é uma família para a gente se divertir juntos, para a gente ir achando soluções juntos, e não... E por que ela não é uma família que traz infelicidade? Exatamente porque nós não estamos vigiando o outro para o outro ficar na regra. A gente está dizendo, isso eu dou conta, isso eu não dou. Eu penso assim, uma cooperação verdadeira. Uma família, e eu falo assim, eu tenho uma trilogiazinha aqui, onde a gentileza, o bom humor e a inventividade podem conviver. O melhor lugar do mundo não é ir para a festa, não é ir para viagem de férias. Eu acredito nisso, que a gente vai amar cada vez mais estar com esses nosso primeiro grupo, né? Nossa primeira, eu gosto de falar tropa, nossa tropa inicial. Pode ser um prazer imenso da agora para frente. Luciene, e antes de passar a palavra, Simon, assim, isso só vai, né, só acontece, só flui de verdade mesmo com pessoas que estão se sentindo pertinentes com a própria escolha. Então, como nós estamos numa era do século XXI em que a chance da pessoa se responsabilizar mesmo pelo aquilo que ela escolhe, pelo desejo dela. Então, se eu tenho pai, mãe ou quem tiver nessa família bem nesse lugar,
a chance dos filhos se sentirem bem nesse lugar, é claro que vai aumentar. Perfeito. E aí, Simon, é muito comum ouvir assim, né, dos pais, assim, o que você mais quer para os seus filhos? A primeira resposta é que eles sejam felizes. Então, a segunda pergunta que a gente devolve para os pais, a pergunta a seguir: você é feliz? Perfeito. Porque é por aí, gente. Exatamente. E até pegando esse olhar da reunião de família, que realmente antes podia ser algo muito... E hoje eu vejo que esse choque geracional que a gente vive, até ampliando esse olhar para tudo. Para o choque de geração que a gente vive, não só dentro de uma família, mas no trabalho, nas empresas, que também eu vejo uma grande dificuldade, é porque essa nova geração, para mim, aí na minha opinião, uma das virtudes dela é se aceitar mais quem elas querem ser. É tipo, porque lá na família chegava o tiozão lá, e o tiozão, ele meio que se sentia na obrigação de falar: ah, mas esse menino não é homem, por que não faz isso? Se hoje ele fala pra alguém nessa geração: não, eu sou homem sim, Eu mas sou homem eu não assim. preciso o que o senhor diga, o que eu vá fazer para ser homem, não. E para mim isso não é malcriação. Para mim isso é alguém reconhecendo que ele tem outras formas de se sentir nessa identidade dele. Agora, é por isso que, né, na coisa da evolução, é trabalhar para entender que se mudou, a piada mudou, a definição do que é ser homem mudou, do que é ser criança mudou. Então é preciso construir esse caminho juntos. Mas para construir esse caminho, para conseguir permitir que o outro seja quem ele é preciso muita segurança nossa. Não existe paternidade para um filho se você não souber quem você é. Se você não souber o tipo de pai que você é. Não existe esposo para isso, um amor para isso. Eu costumo dizer que a coisa mais singela do amor é aquilo que você me ensinou muito, Lucine. Eu falo muito dos meus parceiros. Né? Chegar lá no seu esposo e falar: ó, eu te amo tanto que eu sei viver sem você. Mas eu prefiro viver com você. Isso, para mim, é a forma mais singela do amor, que não é na escravidão. Porque a nossa relação, até com o filho, não pode ser de escravidão. Aquela coisa que eu falei para meu filho: ó, o papai se ama mais, é porque em algum momento ele vai sair da minha casa. E eu preciso deixar ele ir. Eu não posso deixar que o meu filho seja um sintoma meu. Eu preciso que ele tenha essa autonomia e liberdade. Para isso, eu preciso ceder em algumas questões para ampliar esse meu olhar. O que é meu e o que é dele. Quando eu reconheço isso, eu tenho menos medo de perder, menos medo de que minha garantia da validação do amor dele esteja só em comprar tudo ou ser um pai muito permissivo. Porque quando a gente fala nessa nova forma de educar, também não é dar permissividade para o filho. Não, é nós empregarmos a autorresponsabilidade, mas tendo muita certeza de quem nós somos. Deixa eu provocar aqui vocês. O que vocês acham daquela frase assim que fala assim: eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei? O que vocês acham? Assim? E tem uns que ainda acrescentam assim: por nada daquilo que eu passei. O nada, né? Que vai lá pro opostão, né? Mais uma vez, ó, gente, pai e mãe, tá falando isso pro filho, estão falando de si, né? Aliás, esse é um bom exercício. Toda vez que eu estiver falando lá com o meu filho, vou lembrar. Eu estou falando com o meu filho, mas eu estou falando de mim, muito mais do que falando do meu filho. Perfeito. Então vamos lá. Mas e aí? Eu posso pegar de mim? Vou pegar o rabo aí, ó. De mim? Pois é. Eu que sou uma psicanalista que estuda muito a vida intrauterina e a perda dela, né? E o bebê, lembrar que os pais, né? Geralmente mais a mãe, mas tem pais, homens, que também são muito colados. Mas assim, quando aquela criança sai de dentro da barriga dela, né, Luciete? Ela literalmente sente, pensa, tem certeza, não vê outra coisa. Aquela criança é ela. É ela. E que beleza! No começo, a gente chama de função materna, quanto mais uma criança é cuidada, quanto mais uma mãe é sensível a tudo que essa criança está sentindo, melhor. Então, é mãe louca mesmo. Aquela mãe que fica descabelada. Olha o que eu estou falando, gente, vão me matar, né? Não é aquela mãe que daí um mês já está querendo botar prótese no peito. Sabe? É o seu tempo de maternar e que o marido ajude a isso. Então, quanto mais ela for sintonizada com essa criança, para inclusive deixá-la sofrer menos, entendeu? Fome, frio, né? Aquela mãe que já está olhando para os lados, não, no começo. Agora, depois
vem um movimento contrário. E o movimento, eu até falo assim, o primeiro movimento é de cuidar, o segundo é de descuidar. Dona Luciete, descuidar, vai deixando a criança fazer tudo o que ela dá conta. É a coisa mais lindinha do mundo. Aí você vê uma criancinha sentada com aquele monte de pedacinho de fruta lá, entendeu? E pegando as frutas e põe na boca e deixa cair, pega e a mãe deixa. E ela tá lá, ao invés de, mamãe, põe na sua boquinha e arruma. Então, descuida de tudo que é possível deixar a criança fazer. E aí vai dar nessa história. É muito importante, para descuidar, a gente precisa exatamente de descolar. Por quê? Porque se esse dedo é meu, eu tenho que cuidar dele, gente. Não tem jeito. Então, se a criança sou eu tenho que ficar cuidando dela. O descuidar é exatamente depois de separar e poder dizer, é um outro ser humano que eu amo, veio de dentro de mim, olha que carinha, parece comigo, com a pessoa que eu amo, mas é poder dizer, essa criança não sou eu. Então, eu não tenho que dizer que eu quero, como é que é? Eu não quero que ela passe o que eu passei, porque ela não vai passar, a não ser que você fique forçando a barra, igual uma amiga que eu tenho, que queria que a filha não passasse os medos que ela passou na infância, e ela vigiou e protegeu essa menina tanto, que com 6, 7 anos ela estava com síndrome do pânico, ela não aguentava ficar sem a mãe. E aí ela fabricou o medo que ela queria que a filha não passasse. Ou seja, se você não quer que seu filho passe o que você passou, você traz e faz ele passar. Geralmente é isso. É poder dizer, a vida dessa criatura aqui é outra. Tem nada a ver com a minha vida. E é um grande desafio. Eu lembro essa história que eu falei no início de as crianças de hoje não sabem sofrer. Mas eu também lembro que o sofrimento ele era muito invalidado. Uma coisa que eu ouvi muito, assim, eu estou reclamando de algo, mas você está reclamando disso com tanta criança passando fome na África? Olha, eu sei que a fome é um problema estrutural muito grave, a gente pode ajudar, mas se eu não passei fome na África, é impossível sofrer tal como uma criança que passa fome na África. É outro sofrimento, É outro sofrimento, né? é o meu sofrimento. E isso é importante. Outro dia aconteceu uma coisa interessante, eu atendendo um paciente adulto, muito bem sucedido, um cara concursado num alto cargo de concurso do Estado, enfim, mas estava perto de aposentar, mas o sofrimento dele era o seguinte, porque ele tinha vivido numa pobreza maior na infância, e o sofrimento dele era que agora os netos dele pediam uma pizza e não comiam a pizza toda. Então, para ele, aquilo era inadmissível, porque na idade dos netos ele não podia comer pizza. E eu lembro que eu falei, mas é porque seu neto, pizza é só mais uma quinta-feira normal na vida dele. A gente pode ensinar para ele a valorização, a gente pode contar os nossos valores, a nossa história, mas querer que eles sofram por algo que não foi vivenciado, outra, não é? É impossível. Do ponto de vista de cognição, é impossível. É tipo, qualquer sentimento ele é aprendido. Gente, o medo é aprendido. E antigamente, a comer tristeza. uma pizza, antigamente claro. mesmo, E na era 110, luxo. gente, Hoje, na 110 era uma festa. Hoje, comer pizza é mais barato do que comer comida saudável, dependendo do que for. Claro. Entendeu? E a gente pode ensinar isso para eles sem querer que eles sofram, ou vai algum mecanismo que vai atingir a identidade deles por conta das nossas vivências. E aí também cabe a ideia do corte. Então, como fazer com que uma geração, nós como adultos e os que estão vindo, de fato valorizem essa vida cheia de recursos que o Sapiens criou para a gente há 200 mil anos para cá, gente, desde as cavernas. A gente vem, né, as gerações aprendendo coisas para nos trazer para as novas gerações um viver melhor. Como ajudar? Eu penso que é dando cortes também. Você tem, você não tem. Então, perfeito. Por exemplo, né, quinta-feira passar um tempo sem comer pizza. Perfeito. Não tem, para depois, não, gente, mas isso é gostoso mesmo, perfeito, viu? Perfeito. Isso vale para um monte de coisas. Dê cortes também, no ter. Aí entra o equilíbrio, porque pode ser pro lado do eu não tive, então você não vai ter, e aí pode ir pro lado do excesso. Eu não tive, então vou te dar o triplo. Tudo. É o equilíbrio. Ou seja,
Mas as duas frases começaram com eu não tive. Então, Perfeito. o tanto que a própria história do pai, da mãe, do avô, da avó, é o que está gritando ainda. O que a gente está falando, gente, é que essa história, a gente fala da gente. Então, é claro que eu vou partir do meu olhar. Isso é do ser humano, é o nosso jeito de funcionar. Mas hoje em dia, a gente reconhece isso mais e a gente dosa isso mais. Falar, nossa, já começou a frase, eu tive ou não tive? Eu. Então, agora olha lá para o outro, porque os filhos estão num outro enredo. É igual a escola de samba. Mudou o samba enredo, capaz que vai mudar o jeito da bateria tocar e eles vão ter que rebolar com outras condições e vai fluir. E por que pensar, né, que vai ser pior? Né? Eu faço parte... faço parte da comissão de frente do século XXI e vou com os 2 pezinhos lá, um de cada cor, né? Eu falo, gente, para de ficar com medo de vamos ficar bem, vamos nos fortalecer. Sabe por quê? Nós somos herdeiros, né, do suprassumo de que a nossa cultura, a nossa espécie produziu. Vai ser para muito melhor, já está muito melhor. Ao invés de colocar esse cenário novo como um cenário catastrófico, vamos abrir esse enredo, essa nova jornada de samba de uma maneira muito mais positiva e criativa. Até mais. No episódio de hoje, a gente falou sobre recriação, né, de filhos, de gente, do mundo. E, enfim, a gente teve a Luciene trazendo a ousadia dela de dizer que a família há de ser, sim, o melhor lugar para a gente estar. Mas a gente está falando de um novo jeito de funcionar das famílias, a família que merece a nossa melhor versão para dentro dela. Isso. E aí, filhos que também merecem a nossa melhor versão para a gente, para que isso chegue até a criação deles. E tivemos aqui, Simon, uma honra, uma delícia ter você aqui com a gente, trazendo as experiências dele como profissional, como pai, como ser humano do século XXI. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito emocionado porque, para alguém como eu, que desde muito cedo queria ter o que falar, eu era uma criança. Está nessa mesa com a Regiane e com a Luciene, que são 2 grandes referências para mim, tendo que falar. E para mim é uma grande honra. Então, muito obrigado pelo convite. Dizer que é isso. A família vale a pena, mas o mundo muda e nós também precisamos mudar. E não é uma revolução. É tentar separar o que é meu, o que é do outro, e em várias vertentes. Mas para isso é preciso muita segurança de quem nós somos. Então esse autoconhecimento é importante para que nós possamos ser melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, esposas, enfim. É tentar construir junto com uma geração que também está no meio de uma mudança. Sofrimento, alegria, é o meu sofrimento, a minha alegria. O que a gente precisa é construir para fazer a coisa mais essencial da nossa espécie, né? Cooperar uns com os outros. E cooperação, ela começa na família. A começar mesmo de mãe e bebê. Mãe e bebê cooperam e a família é o primeiro núcleo de cooperação. Eu falo mesmo assim, descaradamente, família feliz. Aí você fala de família doriana e tal. Não é uma família padrão. É uma família que sabe ter e não ter, que sabe se aglomerar, se juntar, se unificar e se separar, curtir os membros
e a gente poder dar o melhor da gente, não para as visitas, né? Que essa nova família onde cada um pode ser o que é, essa é a grande diferença. Eu não estou vigiando se meu filho assim tá fazendo segundo manda o figurino, se meu pai ou se meu tio. É uma família onde a familhinha, a família maior, né? Onde a gente ajuda um ao outro, inclusive a poder ser o que se é. Então, gente, não tem jeito. Não tem jeito, a bola é certa. Quando a gente pode ser autêntico, quando a gente pode estar dentro da pele da gente e quando a gente pode se unificar, entendeu? É felicidade na certa, é bem-estar. O tempo todo? Claro que não, gente. Mas é um bem-estar muito forte e que permanece e a gente sustenta. Então, vamos lá, gente. Nós somos família também. Demais. Simon, só pra gente fechar, onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, lá no Simon Ferraz, pelo Instagram, né, vai aparecer o meu nome aí. Lá a gente compartilha muito conteúdo e também minhas formas de entrar em contato. Maravilha. Gente, e todo o nosso programa você vai encontrar aqui nesse QR Code que vai aparecer na tela. Mais uma vez, episódio de hoje, recriação de gente do mundo aqui no Pra Viver Hoje. É isso aí.